Fala pessoal, e hoje continuando aqui a nossa gloriosa volta e roteiro por Itu. Eu tô num lugar fantástico aqui em Itu. Eu tô no Parque do Varvito, vem! E para fazer esse passeio conosco, eu trouxe um convidado muito especial de longa data. É isso mesmo, guia de turismo e super conhecedor de tudo isso e amante de tudo que ele vai contar, o Luiz Cássio. E aí, querido? Obrigada, viu? Obrigado você pela oportunidade. Obrigada mesmo. Cássio, onde nós estamos? Nós estamos num lugar bem especial, diria que único no planeta. É o Parque Geológico de Varvitos, né? O parque é tombado pelo Condefat, ele é municipal, mas ele é tombado pelo Estado. É um parque que preserva esse tipo de rocha, que é uma rocha sedimentar, mas é a única rocha sedimentar que está associada à Era do Gelo. Ela tem aí aproximadamente 270 a 300 milhões de anos a formação dela. Cássio, você me mostra então? Vamos lá. Esse aqui é um paredão, precisa entender, Bruno, que isso aqui tudo, até 1718, que são os primeiros registros da exploração econômica, ela era conhecida como Laje de Itu, né? Okay. Os antigos moradores da Itu colonial descobriram esse lugar, usavam aqui inclusive como área de lazer, piquenique, e começaram a explorar economicamente a rocha. Você já fez alguns vídeos no centro, o centro da cidade, as calçadas, as salas, os chãos das casas antigas do século XVIII e XIX são todas feitas de varvito, que era um recurso natural que existia. Então, quem está assistindo precisa entender que cada camada dessa aqui, eu vou explicar a formação dela, mas cada camada ela ia até o final. E aí as pessoas exploraram economicamente isso aqui ao longo do tempo, tá? Então isso que parece, a gente brinca com as crianças, parece uma bolacha waffle, né? As fatias. Eram até o final. Então todo o espaço físico do parque, né? Esse buracão, ele até o século XIX, primeira metade do século XIX... Estava completo com essa rocha. Isso. Aí o pessoal começou a explorar, até que em 1974, se eu não me falha a memória, o professor Rocha Campos, que era o bambambam da geologia no Brasil à época, descobriu, né, isso aqui, e começou um processo de tombamento, aí foi embargado a antiga pedreira, e aí ficou parado no tempo. Aí, há 21 anos atrás, a municipalidade criou o Parque de Varvito, né? Descobre-se que era o único exemplar. Sim, você tem um exemplar no sul também, mas não é nada comparado a isso aqui, né? No sul, inclusive, a pedreira ainda é explorada. Então isso é realmente único. Porque nós estamos num local, geograficamente falando, Castelo Branco passa aqui perto, né? Então, São Paulo, Castelo Branco é Planalto. E aqui tem uma falha geológica, né? Que eles falam, a fall line, linha de queda. Começa a depressão periférica da bacia sedimentar do Paraná. Ufa, né? Então, faz essa depressão e aí muda índice de sol, muda índice de vento, muda índice de chuva. Aqui chove pouco justamente por causa dessa característica, né? E aí, essa depressão, mais de 300 milhões de anos atrás, até 270 milhões de anos atrás,
tinha um buracão, Tá. que aí quando começou o derretimento, o fim da era glacial, todo esse gelo começou a preencher esse buraco, né? Então formou-se um lago glacial. E como que a Varve, né? Como que o Varvito se formou? O Varvito, ele é desagregação de uma outra rocha, que é uma rocha magmática, que é o granito, né? A gente até tem alguns exemplares aqui, podemos mostrar para o pessoal. Então, o granito tem 600 milhões de anos. Então, você bota aí 300 milhões de anos da ação do intemperismo, vento, sol, chuva, ação das bactérias, biológica, física, química, vai desagregando a rocha. E aqueles vários grãos, eu gosto de dar esse exemplo assim. Então, vários tamanhos de grãos. Isso aqui é só para exemplificar mesmo. Então, é uma rocha-mãe que foi desagregada, então todas essas foram caindo no gelo, o gelo continuou se formando, ficou presa no gelo. Tá bom. Quando começou o derretimento, o fim da era glacial, o planeta começou a esquentar naquela época, o derretimento do gelo, a água ia preenchendo o espaço físico do lago e esses grãos, esses grânulos, que a gente pode até chamar de areia, mas tem grãos mais finos, silt, siltito, são nomes mais técnicos, foram se espalhando no fundo do lago. E aí o tempo continuou a passar, a água evaporou, a Varve foi condensada pela ação da pressão atmosférica mesmo. Então eu tenho aqui um exemplar, deixa eu pegar um exemplar legal. Ó, isso aqui nada mais é do que agregado. Ela é agregada, tanto é que ela é uma rocha que ela é mole, ó. Eu vou conseguir quebrar um pedaço aqui, ó. Tá vendo? Porque ela é agregado. Então, era o Pangeia, né, o supercontinente, e aí as placas tectônicas bateram, começou a fragmentar e a gente tem o desenho de hoje do planeta. Foi nessa época que começou o derretimento e aí a formação do Varvito. E aí você tem 6 meses mais frio, onde a superfície do lago congelava, e aí você tem sedimentos caindo, decantando. Como se a gente fizesse um copo de Nescau e não tomar de achocolatado, né, para não fazer propaganda, e não tomasse o grânulo do chocolate decanta ao fundo do copo, e fica só a parte do leite. Então, você tem em cada camada 2 subcamadas. Essa que o lago, a superfície do lago congelava. O decantar. Mais ou menos 6 meses depois, a superfície do lago descongelava, esquentava um pouquinho mais. E aí a água ia entrando no lago, trazendo sedimentos. Então você tem esses sedimentos também. Então, cada camada dessa é um ano. Vê se dá para mostrar aqui, Hugo. Olha só que interessante aqui Isso. A faixinha, né? A camadinha mesmo. Isso que eu acabei de descrever é essa ação. Mas aí o visitante vê aqui, vê a grosso modo e pensa que um ano é isso. Então, na verdade, é isso. E aí você tem diferenças do tamanho da Varve, né? Isso está diretamente relacionado à temperatura naquele determinado ano. Então, aqui, que é chama maior, bastante né? atenção, bem maior, houve algum evento climático intenso. Lembrando que naquela época não existia vida no planeta, e os eventos climáticos eram muito mais... É que agora nós estamos aí nas mudanças climáticas, né? Então o pessoal pode associar, mas eram eventos muito mais intensos, muito mais intensos. Então algum evento intenso ocorreu perto do gelo, a temperatura subiu muito, em pouco espaço de tempo, derreteu muito gelo, entrou muita camada. Tudo que a gente fala aqui é muita teoria dos paleontólogos, dos geólogos, dos geógrafos, né? Porque você não tem registro de... Claro, não tem registro porque não tinha vida na Terra, mas existe um entendimento, estudo existe um entendimento, nem tudo é consenso, algumas teorias às vezes mudam, mas a princípio é isso aqui, tá? Então você tem as várias camadas, foram contadas mais de 300 camadas. E aí, às vezes... Nesse paredão, por exemplo, mais de 300 camadas. Então, sabe-se que o lago tinha pelo menos 300 anos. Ali a gente gosta de mostrar esse exemplo, que tem o nome é calhau ou cáustro, né? Caído. Como que aquela rocha, que não é uma rocha sedimentar, né? É uma rocha magmática. Isso, você pode ver o exemplar dele aqui, né? Uma foto.
Como é que ela veio parar ali? A geleira estava derretendo, soltou um pedaço de gelo gigante, iceberg, começou a flutuar iceberg. Nesse momento da história, né? A camada era aquela. Ok. E aí o iceberg passou aqui, derreteu a área que estava em contato com aquela rocha caiu e se acamou no fundo, né? Você pode ver que ela tá torta em detalhes aqui, ó. Ela não rompeu. Porque na ocasião desse fenômeno, essa camada ainda não estava solidificada, ela estava semi-solidificada, como se fosse um barro quando a gente pisa e deixa a nossa pegada. Então ficou assim. E aí o tempo continuou a passar, o fenômeno continuou a ocorrer e aí ela foi coberta. Então, quando exploraram a economia, apareceu essa aí, tá? Então, esse destaque é um calhau ou um cálcio caindo. Muito bem. Muito bonito, né? E é isso mesmo, né? Faz a voltinha, assim. Parece um olho, né? Parece um olho, exato. Uma rocha do tamanho do meu pulso. Ficou a camada aqui, ó. Mesma situação que aquela. Só que aí, como aqui houve a exploração econômica, tiraram.